Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, nesse domingo pela manhã, onde estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de todos que estão se reunindo nessa hora, pela semana abençoada que Deus tem nos dado e a oportunidade de prosseguirmos com o nosso estudo nesta manhã. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para a nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor pela semana que o Senhor tem nos dado de vida, saúde, as bênçãos recebidas das Tuas mãos, a direção, a orientação do Teu Espírito sobre nossas vidas, Pai. Te agradecemos pela vida da Tua igreja, pela vida dos nossos irmãos que têm nos acompanhado todos os domingos pela manhã e participado dessa escola bíblica dominical. Te damos graças pela vida de todos os irmãos e todas as classes que estão reunidas nesta hora, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, que também estão recebendo o ensino da Tua palavra, Pai. Nesse tempo em que nós não estamos tendo a liberdade de nos reunirmos na casa do Senhor, no templo, o Senhor está nos dando a graça, o privilégio de nos reunirmos nas nossas casas e através das redes sociais, das gravações, estarmos conversando com os irmãos e compartilhando a tua santa e bendita palavra. Mais uma vez eu quero declarar nesta manhã minha submissão ao Senhor, minha completa dependência do Senhor, e que o Senhor me ajude, me dê graça para repartir a tua palavra e abençoe cada um que está me acompanhando nesta manhã, para que nós possamos entender coisas maravilhosas que o Senhor tem para revelar nesta manhã através da tua palavra, as riquezas da tua palavra, os mistérios, ó Deus, esse tesouro e esse alimento espiritual que tanto bem faz para a nossa alma e para o nosso espírito, Senhor. Nos abençoe durante esse tempo para que tudo corra bem e nós possamos ser realmente edificados, fortalecidos através da tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, nós oramos com ação de graças. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós vimos aqui no capítulo 20 do Apocalipse, onde nós estamos, sobre a segunda ressurreição, que é a ressurreição de todos os perdidos, todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as épocas, que irão comparecer perante o grande trono branco, diante do juízo final para serem julgados e receberem o seu destino eterno. Então, conforme nós comentamos domingo passado, hoje nós vamos prosseguir desse ponto aqui com esse título: O grande trono branco, o juízo final, o dia de prestação de contas de todas as pessoas. Hoje nós vivemos um tempo no mundo em que a justiça humana ela é falha, as pessoas fazem coisas erradas, aprontam e parece que não acontece nada, tudo corre solto, cada um faz o que quer, não há uma ordem, não há punição, mas a Bíblia ensina, e nós vamos ver hoje, nessa parte do nosso estudo, que um dia todas as pessoas prestarão contas do que fazem, do que estão fazendo, do que fizeram diante do Senhor. Esse dia será no juízo final. É muito interessante esse estudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos aqui usar como texto básico os versículos 11 até o 15, final do capítulo 20 do Apocalipse. Nós vamos ler vários textos da Bíblia, mas a nossa base está aqui. Capítulo 20, versículos 11 a 15. Nós vamos estar lendo e destrinchando esse texto aqui, avaliando, analisando e vendo os detalhes desse grande trono branco onde todas as pessoas serão julgadas. Como eu já adiantei domingo passado, vão comparecer perante o grande trono branco as pessoas perdidas, as pessoas que rejeitaram Jesus, as pessoas que não quiseram obedecer a Deus, as pessoas que desprezaram a mensagem do Senhor, o convite que Deus tem feito à humanidade para se arrepender de seus pecados e voltarem para Deus. Nesse trono vão comparecer todas as pessoas para receberem a sentença final.
Então vamos para alguns detalhes, alguns pontos desse acontecimento. Versículo 11, vamos ler e nós vamos comentando. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse detalhe, grande trono branco, né, significa um trono de justiça. Branco simboliza pureza. Então, quem vai estar nesse trono aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Que é justo, que é puro, que é santo, que é perfeito e vai julgar com justiça, com retidão. O reto juiz estará julgando aqui as pessoas nessa oportunidade. Por isso essa expressão grande trono branco, grande porque o próprio Senhor Jesus Cristo estará ali, a igreja junto, participando desse julgamento, né? E branco simbolizando pureza, justiça e retidão. Vamos ler alguns textos bíblicos para confirmar essa verdade que nós estamos afirmando aqui. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5, e ler algumas palavras proferidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo sobre este momento. São João, capítulo 5, versículo 22. Jesus disse assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O próprio Deus, né, deu a Jesus Cristo, concedeu ao Senhor Jesus Cristo o poder, a autoridade para julgar as pessoas. Né? Certa vez Jesus disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, para alguém entrar no céu, vai depender de mim, vai depender da minha palavra. Ele é a porta, ele é aquela pessoa que vai confirmar e dizer se nós poderemos entrar no céu ou não, né? Se as pessoas poderão entrar no céu ou não. Então, aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, Jesus está dizendo: eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso Jesus disse lá em São Mateus, tá? Mas aqui, o que nós estamos lendo? Que Deus, o próprio Pai, concedeu a Jesus Cristo essa autoridade, esse poder, esse direito de julgar as pessoas, ok? Vamos para o versículo 27 aqui de São João capítulo 5. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, ok? Vamos para o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Lá em Mateus capítulo 28, nos últimos versículos de Mateus, Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus Cristo sentará nesse trono, julgará, né, com justiça, com juízo, com equidade, porque ele recebeu essa autoridade, esse poder do próprio Pai, do próprio Deus. Vamos para mais um texto, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Olha essas palavras do apóstolo Paulo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus julgará a humanidade, o mundo, através de Jesus, por meio de Jesus, ok? Então esse é o sentido desse grande trono branco. Outro detalhe aí no versículo 11 do Apocalipse 20, diz assim: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Há um consenso entre os comentadores bíblicos, os estudiosos da Bíblia, de que esse trono, esse local, seria num local, um espaço intermediário entre o céu e a terra. Esse trono, esse julgamento, essa tratativa com a humanidade ocorreria num espaço intermediário entre o céu e a terra. Por quê? No céu não pode ser, porque no céu não entra pecado. Então, as pessoas que vão comparecer aqui são todos ímpios, todos pecadores, que serão sentenciados à condenação eterna. Então essas pessoas não iriam para o céu. Um outro entendimento
que os estudiosos da Bíblia têm é que a terra não comportaria o número de pessoas que irão comparecer diante desse julgamento, porque será a humanidade toda, de todas as épocas, os ímpios de todos os tempos, né, de toda a terra, né? E também porque a terra, nesse momento, ela estará passando por um processo de renovação, né? A gente vai ver no próximo capítulo do nosso estudo, domingo que vem, provavelmente, sobre os novos céus e nova terra. Então a gente sabe pela Bíblia que a terra passará por uma renovação, processo de purificação. Então nesse momento está acontecendo esse processo aqui na terra. Então onde ocorre esse julgamento? Num espaço intermediário entre o céu e a terra. Muito bem. Indo para o versículo 12, que é o versículo seguinte aqui, diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus vai usar nesse julgamento uma prova documental, uma prova registrada, através de pelo menos 2 livros. Quando se fala aqui livros no plural, nós podemos afirmar que pelo menos 2 livros serão abertos aqui. Primeiro, o livro com o registro da vida de todas as pessoas. O texto deixa claro que nesse momento será aberto um livro onde está registrado todos os pecados cometidos pelas pessoas que condenarão essas pessoas. Era como se fosse uma comprovação, né? Deus, o Senhor Jesus, sendo justo, ele não vai condenar ninguém inocente. É óbvio que o Senhor Jesus vai usar um critério para condenar as pessoas. Ele vai provar para as pessoas que elas não merecem, os ímpios no caso aqui, não merecem nenhum outro destino senão a condenação eterna. E como será provado isso? A prova será esses livros onde estão escritos o registro da vida toda das pessoas, desde o nascimento até a morte das pessoas. Deus tem registrado, Deus tem marcado, né? As pessoas agem e vivem como se não tivesse que prestar conta para ninguém, né? Muitas pessoas fazem coisas escondidas e dizem assim: ninguém sabe, ninguém viu, né? Vai ficar por isso mesmo. As pessoas vivem a sua vida do jeito que quer, como se não tivesse que prestar contas para ninguém um dia. Mas a Bíblia ensina que nesse dia, diante desse trono aqui, pessoa por pessoa, individualmente, Deus chamará essa pessoa e passará como se fosse um filme, mostrando todo o histórico, todo o registro da vida dessa pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. Tudo que ela fez, tudo que ela falou, como ela viveu, o que ela não fez, deixou de fazer, será colocado aqui frente a frente, exposto diante dela. Por isso que lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, em outros textos, diz que esse dia será um dia de vergonha para aqueles que comparecerão diante desse trono, desse juízo. Um dia de vergonha porque a vida da pessoa será exposta, né? Pessoas fazem coisas erradas, pessoas fazem coisas escondidas, a justiça não descobre, não fica comprovado, as pessoas não pagam pelos seus crimes, pelos seus erros, pelas suas mentiras, né? A gente vê isso na justiça humana. Nesse dia, nessa oportunidade, a vida da pessoa será exposta publicamente e ela será convencida de que ela não merece outra coisa senão a condenação eterna. Vamos ler um versículo em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 e ver o que o Senhor Jesus disse aqui nessa oportunidade. Olha, Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado,
e por tuas palavras serás condenado. Esse termo aqui, ocioso ou ociosa, palavra ociosa, significa palavra inútil, palavra negativa, palavra decadente, palavra que não edifica, palavra que destrói, palavra que prejudica, palavra que ofende, palavra que machuca, palavra que mata. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, que a garganta dos ímpios é um sepulcro aberto, eles matam com a língua. As pessoas que não têm temor de Deus, que não obedecem a Deus, que não servem ao Senhor, eles matam com suas palavras, matam a vida das pessoas, destroem a vida das pessoas com as suas palavras. Então olha o que Jesus está dizendo aqui, toda palavra ociosa, toda palavra inútil, decadente, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E depois ele afirma aqui no final do versículo 37, por tuas palavras serás condenado. Quer dizer, até por aquilo que as pessoas falam, elas serão condenadas, ok? Então, o primeiro livro que será aberto aqui, no juízo final, será o livro da vida das pessoas, do registro de toda a vida das pessoas. A vida da pessoa passará como um filme diante dos olhos dela. Há um segundo livro que será aberto aqui nessa oportunidade. Está aqui no versículo 12. Abriu-se outro livro que é o da vida, né? O livro da vida. Isso está no versículo 12 e no versículo 15. Olha o versículo 15. Então, o final do versículo 12, né? Aqui no meio, né? Na parte B e C do versículo 12. Abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ok. Olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse segundo livro que será aberto aqui, chamado de livro da vida, é o livro que consta os nomes de todos que entregaram as suas vidas a Jesus. É maravilhoso isso, né? Quando uma pessoa confessa Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, quando uma pessoa pede com a sua boca, confessa Jesus, crê no coração que Jesus ressuscitou dos mortos e convida Jesus para entrar no seu coração, fazer parte da sua vida, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, uma das coisas que acontece na vida dessa pessoa é que o seu nome é registrado no livro da vida, o seu nome é escrito no céu. Então, o seu nome fica arrolado nesse livro aqui chamado de livro da vida. E neste dia, esse livro será aberto. E provavelmente os anjos irão procurar o nome dessa pessoa nesse livro, né? E se o nome não está aqui, obviamente não está, porque só irá comparecer perante esse trono os perdidos, porque se abrir esse livro para comprovar que a pessoa está aqui, justamente porque o seu nome não está escrito no livro da vida, ok? Por isso que essa pessoa está comparecendo perante esse trono aqui, e aqui só comparecem os perdidos, né? Só os perdidos. Mas fica comprovado que eles estão aqui justamente porque o seu nome não aparece nesse livro, o livro da vida. Vamos ler um texto lá no Antigo Testamento, interessante, porque é um texto que fala de um livro que Deus tem e onde está escrito o nome das pessoas. Observe essa palavra aqui de Moisés, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 32 e versículo 33. Moisés disse assim, quando ele está falando com Deus, orando a Deus, né? Intercedendo em favor do povo de Israel, ele disse o seguinte, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32, versículo 33. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito, né? Nessas palavras de Moisés fica subentendido que Deus tem um livro e que ele tem o nome das pessoas escrito nesse livro, né? Vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 20, e observar aqui uma palavra proferida pelo Senhor Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Jesus disse assim para os seus discípulos, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam
os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus disse isso aqui após os discípulos terem saído para pregar o evangelho, aquela comissão, aquele grupo de 70 discípulos que saíram, né, obedecendo a ordem de Jesus de evangelizar, de pregar, e eles voltam trazendo um relato, felizes, porque eles pregavam, expulsavam o demônio das pessoas, né, felizes. E aí Jesus diz assim: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Vamos para Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Mais um texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, diz o Senhor Jesus, né? E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Palavras proferidas pelo Senhor Jesus, já lá no céu, depois da ascensão, enviando um recado, uma carta para a igreja da cidade de Sardes, ali uma das 7 igrejas da Ásia. Então, lá do céu é o maior texto que nós temos na Bíblia, registrado na Bíblia, de palavras proferidas pelo Senhor Jesus depois da sua ascensão. Depois que ele volta ao céu, lá do céu, Jesus manda essa mensagem, esse recado aqui de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, as cartas às igrejas, 7 igrejas da Ásia. É o maior texto que nós temos de palavras proferidas pelo Senhor Jesus depois da sua ascensão ao céu. E aqui, nessa carta, ele diz isso, né? Que é aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, ok? Então, o segundo livro que é aberto aqui, nesse grande julgamento, no juízo final, é este livro, o livro da vida, onde estão as pessoas que são salvas escritas. Então, nesse momento aqui, quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo, ok? A sentença, outro ponto, nesse momento aqui que nós queremos destacar é a sentença que receberão essas pessoas, o lago de fogo e enxofre. Essa será a condenação para essas pessoas que têm o seu comportamento, a sua vida registrada nesses livros, que tem o histórico das pessoas, e que os seus nomes não estão registrados aqui no livro da vida. A condenação delas, o julgamento, terá essa sentença: lago de fogo e enxofre. Vamos ler o versículo 14 e novamente o versículo 15. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui no versículo 14, essa expressão, e a morte e o inferno, né? Inferno aqui significa sepulcro. Não é o inferno que a gente conhece como destino final dos perdidos, né? Não vamos confundir aqui esse termo inferno aqui do versículo 14 com o lago de fogo e enxofre. A palavra inferno aqui no versículo 14 é a tradução do grego Hades, que significa sepulcro, lugar dos mortos, né? A palavra inferno aqui no versículo 14, portanto, significa o local intermediário que estão as pessoas que morreram sem Cristo. Aqueles que partiram sem Jesus, eles estão nesse local aqui, nesse lugar, que aqui no versículo é chamado de inferno, é traduzido como inferno, mas que é a tradução do grego Hades, que significa simplesmente sepulcro, lugar dos mortos. E morte aqui, no versículo 14, nós temos uma referência a essa morte aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Vamos ler aqui, capítulo 15, versículo 26, para que vocês possam entender o que significa essa palavra aqui. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Paulo disse que este é o último inimigo que Jesus vai derrotar, a morte. Por quê? Porque o inferno, o sepulcro nesse momento vai estar vazio. Porque todo mundo ressuscitou, não é verdade? Todo mundo ressuscitou. Os salvos já tinham ressuscitado lá atrás e reinaram com Cristo no milênio. Okay? Agora, antes aqui do grande trono branco, juízo final, ressuscitaram todos perdidos. Então não tem mais ninguém no sepulcro. Não tem ninguém mais morto, não tem ninguém mais enterrado. Então não há sentido e razão de haver sepulcro, de haver morte. Porque todo mundo ressuscitou e já está vivendo num estado de imortalidade. Por isso que neste momento aqui, a morte, né, e o inferno, o sepulcro, são lançados no lago de fogo. Né? Porque todo mundo já ressuscitou, todo mundo já tem uma vida imortal, e sepulcro não tem mais nenhuma utilidade. O sepulcro, ninguém vai morrer mais. Agora é só eternidade. É vida eterna, condenação eterna. Eternidade com Cristo, com Deus, eternidade sem Cristo, sem Deus. Então, nesse momento, a morte, ela deixa de existir, porque ninguém vai morrer mais, todo mundo já ressuscitou. E o inferno, que é o sepulcro, o lugar onde as pessoas ficam quando elas partem sem Jesus, antes de ir para a condenação eterna, também deixa de existir. É lançado, então, no lago de fogo e enxofre. E aí, neste momento aqui, do versículo 14, se cumpre uma palavra profética também do apóstolo Paulo. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Se cumpre essa palavra aqui, do capítulo 15, 1 Coríntios, versículos 54 a 55, que diz assim: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quer dizer, isso que é material, se revestir daquilo que é imaterial, daquilo que é humano, se revestir daquilo que não é humano, porque a pessoa ressuscita não num corpo físico, mas num corpo material, né? Isso que é mortal, se revestir da imortalidade, nesse momento as pessoas são imortais, porque já ressuscitaram, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, se cumpre uma palavra profética: tragada foi a morte na vitória. E o versículo 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Porque nesse momento, morte deixa de existir. Né? E aguilhão aqui, essa palavra aguilhão significa assim, poder de ferir. A palavra aguilhão, ela é uma figura do ferrão do escorpião que pica, ferrão venenoso do escorpião, né? Aguilhão. Então, Paulo disse assim: onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque nesse momento aqui, Jesus está pegando a morte, né? O sepulcro, que é o lugar dos mortos, e lança no lago de fogo e enxofre. Então, a partir desse momento, não vai nascer mais ninguém mais morre, porque todo mundo já morreu, e todo mundo agora ressuscitou. No caso aqui, os perdidos, está no estado de imortalidade, ok? Então a morte deixa de existir e o sepulcro, o lugar dos mortos, deixa de existir, correto? Então, esse é o sentido e a explicação aqui do versículo 14. Vamos prosseguir mais para um ponto importante aqui. Lago de fogo e enxofre. Nós lemos aqui, no versículo 14 e no versículo 15. Nós lemos isso, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Olha o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que é lago de fogo e enxofre? Se inferno, aqui no versículo 14, significa Hades, simplesmente um sepulcro, lugar que as pessoas que morrem sem Cristo ficam, agora, lago de fogo e enxofre é tradução de uma palavra grega chamada Geena, do grego Geena, que é o destino eterno, o destino final daqueles que pereceram sem salvação, sem Jesus. Então, nesse momento aqui, a morte, o inferno e as pessoas que não estavam seus nomes registrados no livro da vida, são lançados na Geena, no lago de fogo e enxofre, que a gente popularmente chama de inferno,
Quer dizer, é o destino final, a perdição eterna dos perdidos. Então, esse lago de fogo e enxofre, olha esse detalhe muito interessante. É um local onde já estava o falso profeta e o anticristo. Olha que interessante, presta atenção para você entender esse processo aqui. Ó. A morte, o inferno, né? Os perdidos, pessoas que não tiveram seu nome escrito aqui no livro da vida, são lançados onde? Onde já foi lançado lá atrás, depois da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta. Então, olha aqui, volte aqui no capítulo 19 de Apocalipse, olha o versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta que é o anticristo e o falso profeta, estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Vivos, porque eles vão sofrer a eternidade. Então, vivos, no ardente lago de fogo e enxofre. Então, eles já estavam lá. Depois do milênio, um novo ser vai ocupar esse lugar aí. Depois do milênio, o diabo, Satanás, vai ser lançado aqui nesse lago de fogo e enxofre. Então vamos para o capítulo 20 e versículo 10. Né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então é aqui que o inferno e a morte e as pessoas que não tinham seu nome escrito no livro da vida serão lançados nesse momento, onde já estava o anticristo, o falso profeta, Satanás, e agora as pessoas serão lançadas também neste lugar, lago de fogo e enxofre. Deixa eu dar mais alguns detalhes sobre esse inferno, esse lugar definitivo aqui, que é o lago de fogo e enxofre. No Antigo Testamento, havia um lugar chamado Vale de Inom. Né? Eu quero falar sobre o fato que deu origem a essa palavra inferno, no sentido de um lugar onde há um fogo que não se apaga e que as pessoas ficam sendo atormentadas ali. No Antigo Testamento, no hebraico, há uma palavra chamada Geinom, um termo chamado Geinom no hebraico, que significa Vale de Inom. No Antigo Testamento havia um vale chamado Vale de Inom, onde crianças eram queimadas vivas em sacrifício a um deus, um ídolo chamado Moloque. Os idólatras, os ímpios, ofereciam sacrifício humano nesse vale chamado Vale de Inom, a um ídolo, um deus chamado Moloque. E esse sacrifício era de crianças que eram queimadas no fogo vivas. Onde está isso na Bíblia? Isso está em 2 Reis, capítulo 23. Vamos para a base bíblica, para a comprovação bíblica. Está anotando aí, está acompanhando? 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Olha só. E também profanou, aqui está falando do rei Josias, um rei que foi temente a Deus, que assumiu o trono, e ele começou a fazer uma limpeza no país, lá, acabar com a idolatria. Olha o que ele fez, o rei Josias. Também profanou, destruiu a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Esse ídolo, esse deus chamado Moloque. Olha que coisa terrível, o que é a idolatria, né? É interessante porque isso ainda ocorre em nossos dias atuais, né? Em cultos satânicos, em cultos de magia negra, há sacrifício até de seres humanos, não apenas de animais, né? Mas também de seres humanos. Nessa época aqui, os próprios pais ofereciam seus filhos queimados no fogo, nesse local chamado Vale de Inom, a esse ídolo, esse deus chamado Moloque. Coisa abominável, coisa terrível que Deus detestava, né? O rei Josias, por ser um servo de Deus, ele destruiu esse local e proibiu as pessoas de fazerem isso. Vamos para mais um texto que confirma esse fato aqui, ó. Vamos agora para 2 Crônicas, capítulo 33 e
e versículo 6. Presta atenção nessa leitura. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Um rei idólatra, um rei ímpio, chamado Manassés, olha o que ele fazia. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Manassés foi um dos reis de Judá tão mau, tão ímpio, tão pecador, tão terrível, que ele queimou seus filhos no fogo, nesse vale, vale dos filhos, do filho de Inom, em adoração a esse ídolo, esse deus chamado Moloque. Então, o que era esse local, Vale de Inom? Um local, um vale, onde pessoas eram queimadas no fogo a esse deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, na época de Jesus, em Jerusalém, esse local, esse mesmo local, era usado como depósito de lixo. Era um lixão que havia em volta, na periferia de Jerusalém, esse local que no Antigo Testamento era o Vale de Inom, onde pessoas eram queimadas nesse culto idólatra. No Novo Testamento, esse local se tornou um lixão. Mas nesse lixão também eram incinerados corpos de criminosos e animais. Olha só. Queimava continuamente ali lixo nesse local e corpo de criminosos e animais, né? Então, esse local veio a se tornar símbolo do inferno. Porque se nesse lixão aí, nesse local, era queimado corpos humanos, animais e lixo, e havia ali fogo por conta do hidrogênio, do oxigênio, acho que uma pessoa especialista em química sabe explicar isso, né? Ali aquele fogo contínuo, dia e noite queimando. Então, esse local se tornou símbolo do inferno, porque o que é inferno? O inferno como o lago de fogo, no sentido de lago de fogo e enxofre. Um lugar de tormentos, um lugar de miséria, um lugar de castigo eterno. Este é o lago de fogo e enxofre que a gente chama popularmente de inferno. Um local onde há um fogo que não se apaga e que as pessoas ali vão sofrer tormentos, miséria e serem castigados eternamente. Então, está aqui a gente puxando pelo contexto histórico a origem desse local onde havia um fogo que queimava continuamente, inclusive corpos humanos, que deu origem a esse termo inferno, significando um lugar onde pessoas são atormentadas, vivem num castigo eterno. Agora eu quero ler com vocês alguns versículos do Novo Testamento, onde Jesus fala desse inferno. Esse inferno que não é um sepulcro, lugar onde vão os mortos, mas do lago de fogo e enxofre, onde os ímpios, os não salvos, vão passar a eternidade em tormentos, sofrendo o castigo eterno. Vamos para Mateus capítulo 5. E é interessante a gente ler o que Jesus fala sobre isso, porque no Novo Testamento, se tem alguém que falou muito sobre o inferno, foi Jesus. Irmãos, há pessoas que não gostam de falar sobre o inferno. Há pessoas que não acreditam no inferno. Há uma seita cristã que diz que o inferno não existe. O inferno não existe. Sabe quem quer convencer as pessoas de que o inferno não existe? O diabo. Uma coisa que um assaltante gostaria de convencer as pessoas é de que não existe ladrões, não existe assalto. Para que as pessoas andem tranquilamente para a rua, tarde da noite, com um monte de dinheiro no bolso, né? Os assaltantes gostariam que as pessoas se convencessem de que não existe assalto, não existe ladrão. Pode andar com dinheiro no bolso, pode andar qualquer hora, em qualquer lugar, não existe ladrão, né? Seria muito bom isso para os assaltantes, né? Pois é. O diabo, ele gostaria de que todas as pessoas não acreditassem que o inferno existe. Porque daí as pessoas vão viver e viveriam de uma forma relaxada, cometendo toda a sorte de pecado, vivendo de forma desordenada em pecado, e pensando isso, o inferno não existe essa punição eterna, não vai dar nada, a gente pode fazer o que quiser, morreu, acabou tudo, não tem mais nada. O diabo tenta convencer as pessoas de que o inferno não existe. Agora preste atenção nisso, você que me assiste nesse ponto do nosso estudo. Se houve alguém
que falou muito sobre a realidade da existência do inferno, essa pessoa foi Jesus Cristo. E você acha que Jesus Cristo falaria uma mentira? Você acha que Jesus inventaria uma coisa só para assustar as pessoas? Então vamos ler nos evangelhos algumas vezes em que Jesus fez menção do inferno, significando um lugar eterno de sofrimento, de tormento eterno, que é chamado aqui em Apocalipse de lago de fogo e enxofre. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo, palavras do Senhor Jesus, hein? Que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca ou louco será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, que é sinônimo de raca, né? Louco, será réu do fogo do inferno. Do fogo do inferno. Notem que inferno aqui não significa lugar dos mortos. Ele está falando fogo do inferno, né? Vamos para o versículo 29 e 30 do capítulo 5 de Mateus. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Vamos para o capítulo 10 de Mateus, mais uma palavra do Senhor Jesus. 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Note o detalhe, perecer no inferno a alma e o corpo. O corpo é limitado, o corpo se acaba. O corpo humano vai para a terra, depois da morte desmancha e acaba. Mas a alma é eterna, ok? Então perecer no inferno, não só o corpo, a alma também. A alma que é eterna, sempre vai existir a alma, o espírito, né? Perecer no inferno, a alma e o corpo. Vamos para o capítulo 18 de Mateus, mais um texto para confirmar essa verdade. Capítulo 18, versículo 23. Espera um pouquinho. Capítulo... Minha referência aqui. Bom, é uma confirmação aqui confirmação desse texto. O capítulo 18, versículo 8. Versículo 8, né? Exatamente. Vamos aqui, ó. Capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Então, eu coloquei esse texto aqui, que é um texto paralelo ao texto lá do capítulo 5, do capítulo 10, né? Só que aqui Jesus usa a expressão seres lançados no fogo eterno, que não se acaba, que não tem fim, fogo eterno, ok? Capítulo 18, versículo 8. Vamos para o capítulo 23, ainda de São Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor do judaísmo, né? Explicando,